Olá, Sapiens! Sejam bem-vindos a mais um DR das dietas. Mania de cortar o S. Gente, hoje a gente vai falar sobre colesterol. Vocês sabiam? Você sabe explicar o colesterol, LDL? É isso? Tipo colesterol ruim, né? Malvadão, ruim? Meu nome é Estevam Mateus, eu sou psicólogo e empreendedor digital. E eu sou Ana Maria, médica com especializações em nutrologia e revisão sistemáticas com meta-análise. Sapiens, se você está interessado em ter uma vida mais saudável, usar menos remédio, depender menos de hospital no futuro, considere se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, ligar o sininho. Bola pra frente, Ana. O que a gente vai falar hoje, que eu já sei que é colesterol malvadão? Colesterol malvadão. Vamos tentar entender essa bagunça do colesterol, Sapiens? Só repetindo para vocês, se vocês não viram o vídeo de segunda-feira, a gente explicou melhor. Mas assim, colesterol, a molécula em si, ela não é a mesma coisa que você mede no exame de sangue quando vai fazer exame de colesterol. São coisas diferentes. O exame de sangue, ele mede os barquinhos que carregam essas moléculas e várias outras. Vitamina D, vitamina E, triglicérides, tudo que é gordura no sangue que não dá para misturar com sangue vai dentro do barquinho e o barquinho entrega para as células, ok? Então, quando a gente fala exame de colesterol LDL, não é a molécula verdadeira de colesterol que a gente está falando. Até porque a molécula de colesterol, o que acontece? É o LDL, né? O LDL é o barquinho, mas vamos falar da molécula em si, o colesterol molécula. Ele já foi meio que até inocentado pela Associação de Cardiologistas Americana de Cardiologia. Porque antigamente o pessoal ficava preocupado, não posso comer ovo, não posso comer mais de não sei quantas gemas, porque tem colesterol. Hoje em dia já se sabe que o seu próprio corpo produz 80% do colesterol que você precisa. Então, se você comer mais, ele vai produzir menos. Se você comer menos, ele vai se desgastar para produzir mais. Então, eles já tiraram até meio que da lista dos suspeitos a molécula colesterol, para você não se preocupar que se estou comendo muito colesterol ou pouco colesterol na comida, tá? E ele é importante porque ele ajuda a formar as membranas celulares, principalmente do cérebro, dos neurônios. Os hormônios testosterona, estrogênio, progesterona, todo mundo vem da mesma molécula de colesterol, vitamina D, que é considerado um hormônio também, não é uma vitamina simples. Então ter LDL é normal, todo mundo tem. O problema é se ele está bom ou se ele está ruim, Exatamente. Se o barquinho está ruim, se está bom, se está levando, se está em excesso ou não. Exatamente, para onde que ele está indo. Porque barquinho para carregar esse colesterol molécula que eu falei e tantas outras coisas que são carregadas lá, todo mundo tem que ter. E são barquinhos de vários tamanhos, eles vão diminuindo à medida que eles vão entregando a carga deles no corpo. O que acontece é que quando a pessoa tem eles chamam de excesso do LDL, significa que os barquinhos maiores já entregaram um pouco da carga e ele não está mais conseguindo entregar, porque a célula já está cansada, já está cheia, já está esgotada, ela não aceita mais. Quase igual ao diabetes, né? Fica cheia de glicose e a célula fica cansada. A célula fica cansada, fecha a porta e não deixa mais entrar glicose. Exatamente, só que é o lado da gordura do metabolismo alterado, enquanto o diabetes é o lado do açúcar com metabolismo alterado. E aí, o problema desse barquinho é o seguinte, ele pode estar bonitinho, fluindo, deslizando, ou ele pode já estar todo amassado, de tanto que ele está sambando e passeando. Vocês lembram no começo que a gente falou de hipercolesterolemia familiar, né? É quando a pessoa tem um defeito na célula que recicla esse barquinho e ele não consegue atracar no porto. Então, o barquinho fica velho e vai acumulando e isso aí realmente é um risco interessante da pessoa ir atrás de tratamento, porque aumenta muito a chance cardiovascular. Mas não é o mais comum. O mais comum é a pessoa ter uma alteração metabólica mesmo. E aí, quando o barquinho está oxidado, tem algumas proteínas especiais que mostram que ele está oxidado, é como se fosse um selo assim, passei na funilaria, tô bonito, tô lisinho, tô polido. Ou então, não passei na funilaria, tô todo escangalhado, tô todo amassado, tô batendo em todo lugar, e aí ele gruda nas artérias. Quando ele gruda nas artérias, aí as células ao redor das artérias engolem ele, vai juntando a placa de gordura, que chamam de gordura, mas é do barquinho do colesterol, e depois vai o cálcio, vai a fibrose, e vira aquele entupimento que a gente viu na semana passada, né? Então, o LDL em si, ele é tido como vilão desde os anos 60. Mas, Ana, tem alguns estudos que você pode apresentar algumas evidências aí pra gente? Veja só, o estudo que levou todo mundo a pensar que o LDL era ruim foi um estudo dos sete países. Foi feito por um pesquisador americano chamado Ansel Keys, que foi designado para estudar essa questão cardiovascular depois que o Eisenhower, que foi presidente americano, teve um infarto dele nos anos 50. Eles ficaram com muito medo por causa do infarto do Rosenberg, aí foram ele fumava um monte de cigarro e comia um monte de pão. Naquela época, a indústria dos cigarros meio que abafava o risco do cigarro, né? É verdade. Então, aí eles começaram a querer procurar outro motivo. E aí, esse tal desse pesquisador Ansel Keys achou
através de 7 estudos, que hoje em dia a gente já sabe que esse trabalho dele não foi bem feito, porque ele tinha, eu acredito, não tenho certeza, mas ele tinha dados para quase 21 países. E ele escolheu apresentar dados só de 7. Porque os 7 é que davam aquele resultado que ele queria. Isso é muito errado de você Ele fazer. recebeu processo por causa disso Eu depois? acho que já estava morto. E aí... Mas desconsideraram esse estudo, então? Não, tem muita gente que valoriza super esse estudo até hoje. O pessoal que às vezes não entende de método científico, porque se você tem 21 países e você escolhe a dedo, eu quero mostrar só esses 7, né? Isso é muito enviesado. Você tem que mostrar tudo e dizer, tem evidência ou não tem evidência, ou está muito bagunçado, não dá para a gente tirar a conclusão. Enfim, ele tirou a conclusão de que quanto mais alto era o colesterol, mais alto era o risco daquelas populações, daqueles países terem ataque cardíaco. Até teve um tal do paradoxo francês, que eu não sei se vocês conhecem, porque a França, o pessoal come muita gordura lá. Manteiga, mas toma muito vinho também. Então, eles achavam que o negócio era o vinho, né? Eu acho, ainda acho. Eu não sei se é não, aí não tem evidência, sabe? Pensou, não vai na onda do espanhol que gosta de vinho, não. Vamos ver as evidências primeiro, quando tiver eu aviso vocês. E aí tem o paradoxo francês, que todos os outros estudos, todos os outros países, o pessoal tinha muito problema de coração, mas na França não. E eles fumam bastante na França também, né? Porque são vários fatores juntos, né? Aí, depois de um certo tempo, viram-se mais 2, aí o pessoal ficou com medo porque o LDL aumentava se você comesse gordura saturada, que é a gordura geralmente presente nos animais, né? Nos ovos, na carne, na banha, na manteiga. E realmente isso faz às vezes aumentar o colesterol. Só que se você estiver comendo demais, vai estar todo esse problema. Se você não estiver comendo demais, ela vai ser usada como energia. Então, talvez o problema não seja ela em si. Eles fizeram, tem 2 estudos que meio que ficaram meio enterrados, assim, porque o pessoal não ficou achando interessante, que ia na contramão dessa ideia, né, do colesterol ser ruim, que é um estudo que foi feito em Minnesota, em vários hospitais psiquiátricos, e outro que foi feito em Sydney, na Austrália. Eles pegaram um grupo de pessoas e deixaram comendo normal. Era banha, era manteiga, era ovo, era gordura, carne animal. E o outro grupo, eles trocaram toda a gordura por óleos vegetais, de ômega 6. É muito fácil, né, fazer a opinião pública, né? As pessoas vão seguindo a manada, né? A gente passa aqui as fundamentações científicas justamente para você ter opção e ter uma escolha de pensamento, né? Então, quando ela fala um negócio desse daí, eu fico impressionado, porque simplesmente o pessoal vai, não, agora é assim, não, sem ver base nenhuma científica, sem analisar sem outro nem lado. criticar A gente tem que partir do princípio a evidência, né? O fato. Tudo, fato ou é narrativa, né? Tudo na vida, tudo em todos os setores da vida, você não pode aceitar tudo como certo logo de cara. Você tem que duvidar, na verdade. Duvida, vai procurar mais informação para poder se atualizar, para tudo na vida. E é por isso que você é sapiens. Por isso que a nossa espécie chama sapiens, porque procura sabedoria, procura conhecimento. E depois você decide por si mesmo. E esses estudos, sabe o que eles viram? Eles viram que o grupo que tirou as gorduras saturadas ficou realmente com colesterol menor, mas morreu mais de doença cardiovascular, inclusive. Olha, por quê? Veja só. Porque o problema, às vezes, não é a quantidade do colesterol, é a qualidade dele. Então, esse negócio do barquinho tá amassado, tá oxidado, isso é muito ruim. Então, o ideal seria a gente focar, então, talvez o LDL, a contagem em si nem seja tão importante, mas seja, será que ele tá oxidado e ruim ou não? Ou será que eu tenho um defeito genético de hipercolesterolemia familiar que eu preciso realmente me preocupar com a quantidade, porque meu receptor não funciona direito? Então, cada um vai ter sua individualização, suas condições, e é por isso que você vai conversar com o seu médico. Singularidade de cada um. Individual, a gente não tá fazendo indicação faz isso, faz aquilo, remédio, já vi um monte de coisa. Tomar. Faz isso daqui, que isso aqui, imagina, um corpo é diferente do outro. Você vai decidir ou não com o seu médico se vale a pena ou não no seu caso. Mas, por exemplo, esse negócio do remédio que abaixa o colesterol. Porque o problema é o seguinte, ele reduz o LDL indiretamente, porque ele, na verdade, ele reduz a sua produção interna da molécula colesterol. Aí, como você tem menos molécula colesterol, menos testosterona, menos vitamina D, menos membrana celular cerebral de colesterol, você também não tem tanto barquinho para carregar, porque você já está reduzindo a produção. É como se fosse uma fábrica que está segurando a produção, não precisa de tanto caminhão para distribuir. Só que tem uma meta-análise grande, 57 estudos, mais de 160 mil pessoas. Eu gosto desses grandes. Mas foi uma meta-análise, ou seja, pegou vários estudos grandes e juntou e acompanhou essas pessoas. E viram que a redução do LDL através forçada, né? Com os remédios. Através dos remédios, exatamente. Ela, a princípio, parecia que ela protegia contra infarto, contra derrame, contra mortalidade cardiovascular. Depois que eles refizeram as estatísticas, ajustando para os outros fatores, tabagismo,
diabetes, obesidade, história familiar de hipercolesterolemia. Depois que eles ajustaram para esses outros fatores que são mais fortes, perdeu a significância em todos os fatores. Ou seja, até que ponto será que todo mundo precisa usar o remédio? Todo mundo precisa trocar a dieta, isso sim. É por isso que a gente fala para individualizar. Inclusive, infarto, que é um dos focos maiores da redução do LDL, porque a pessoa já sabe que teve um infarto, então já sabe que está entupido, tem angina, então ela está com risco de ter um infarto a qualquer momento. Isso aí, esse remédio realmente conseguiu ajudar. Mas tem alguns números, Ana, que pode ajudar, uns números para esclarecer para as pessoas? Por tem exemplo, algum número para atingir, para poder, sei lá, proteger? Então, isso que é difícil, porque aí tem gente que fala, vamos reduzir o LDL super até 55. Aí as pessoas falam, não, vamos reduzir só até 100. Então, assim, esse ponto de corte tem os protocolos, né, da Sociedade de Cardiologia, mas assim, para ter evidência, para sustentar aquele número específico, elas são muito frouxas, no meu ponto de vista, de avaliação científica, tá? Então, por exemplo, o pessoal que conseguiu reduzir, que já tinha infarto, que sabia que iria ter risco de infarto a qualquer momento, conseguiu diminuir o risco para quase 40%. Isso é uma diminuição boa. Só que assim, tipo, precisou tratar 184 pessoas para uma conseguir evitar um infarto. Então, assim, né, tem que pesar o risco e o benefício aí, se o remédio também está dando efeito colateral, então tem que discutir que tem outras opções hoje em dia, né? Mas é importante a vitamina D também? Então, porque o problema de você reduzir mais o colesterol é isso, você acaba não tendo molécula para te ajudar a produzir os hormônios, a vitamina D, tudo isso, né? Então, a questão às vezes não é quantidade, né? E o colesterol oxidado, Ana? Que é exatamente isso. Às vezes o problema é a oxidação, é a qualidade do barquinho de colesterol que está ruim. Então, aqui a gente não vai entrar em detalhes, mas assim, tem um exame indireto também, mas não é difícil de fazer, dá para fazer, acho que a maioria dos convênios cobre, no SUS deve estar até fazendo já, que é um exame que na hora que você vai fazer o seu exame de colesterol para contar seu LDL, as frações do colesterol, você fala com o seu médico, pode pedir aquela proteína B e proteína A, ele vai saber o que é, chama apolipoproteína, que é como se fosse uma plaquinha ali no barquinho para dizer se o barquinho está lisinho ou se ele está todo enferrujado, todo oxidado. Aí, quando você faz a proporção delas, quando você tem muito mais do tipo B, que é o tipo oxidado, aí realmente vai ter mais risco de doença cardiovascular. Aí você vai saber a qualidade do seu LDL, se ele é LDL bonzinho ou se ele é LDL mauzinho. Gente, então chegamos mais um final de um DR das dietas. Esse foi longo, cheio de explicações. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. E a pergunta para o próximo vídeo da sexta-feira são mostrar as evidências do colesterol, é isso? Do colesterol bom, que é o HDL. HDL. Já que a gente esculachou o ruim agora, né? Vamos falar do bom sexta-feira. Te vejo HDL, quer dizer, vocês. Um beijo e um abraço, gente. Tchau.